Já peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações. E eu convido você, vem tomar um café comigo. Vou te falar que não tem sido fácil manter essa postura, essa liberdade. Passei 3 anos criticando o Duílio, um ano e meio criticando o Augusto Melo. Aí tem gente que pergunta, mas... Né, e o Andrés? O Andrés, o canal nem existia, né? E... Enfim, sou livre para eu, né, estar aqui denunciando, alertando, trazendo informações. Eu vou falar do clássico, tá? Vamos falar do jogo. Mas o que aconteceu, né, hoje, para mim, foi vergonhoso. Você simplesmente ir lá vender os 30% que o Corinthians tinha de um jogador extremamente promissor. Você faz isso na calada da noite, sem ninguém saber. Ninguém sabe quando foi, quanto foi, por que foi. Eu não acredito em nenhuma dessas desculpas. Ah, foi porque devia o Fernando Garcia, mas todos os empresários que o Corinthians devia entrar na RCE, por que o Fernando Garcia não entrou? Cara, o Corinthians realmente é nebuloso. É difícil ter esperanças, tá? É difícil ter esperanças. E eu sinto muito por você, torcedor corintiano, você que ama o clube. Cara, a minha vida, antes de eu conhecer Jesus, era o Corinthians. Não tinha mais nada do que o Corinthians, deixando família, perdendo até amigos por causa do Corinthians. Claro que depois que eu me converti, o meu foco mudou. Continuo corintiano, né? Mas eu quero dizer que anos e anos da minha vida, o Corinthians sempre foi a única coisa que era a minha única alegria. E ver o que fazem com o Corinthians é algo assim tenebroso, assustador, lamentável. E, cara, o Palmeiras acabou de receber uma bolada de 20 milhões de reais, porque tinha 10% daquele jogador Kelvin lá, que foi vendido agora, né, pra Premier League, sabe? Pra Premier League. E o Corinthians tinha 30% do Pedro e não ganhou R$1. Cara, eu vou te falar, velho, eu não sei porque fiquei emocionado hoje, sabe? Porque graças a Deus, eu tô do lado certo. Eu não joguei nenhum, né? Eu não joguei nenhum camarada pra cima, igual fizeram. É golpe, é golpe, é golpe. Sabe, velho, é uma vergonha, entendeu? Uma vergonha, né? Foram milhões, hein, velho? Foram milhões do caso Pedro, milhões pra cá, milhões pra lá. E, ó, essas pessoas não são corintianas, deveriam nem pisar mais no clube, sabe? Acabaram, né, com o Corinthians. Eu vou falar do jogo, tá, gente? Você, torcedor corintiano que tá chegando, eu vou falar do jogo, tenho muito a dizer sobre o jogo, mas eu queria começar esse programa fazendo esse desabafo. Eu contei essa notícia triste pra minha esposa, tomando um café com ela, e assim, assim, é difícil, tanto que eu fui perseguido por influenciadores que simplesmente pagavam pau pro Augusto Melo de uma maneira terrível, né? Se eu fosse covarde igual eles, eu ia pegar vários cortes deles defendendo o Augusto Melo e ver o que o Augusto fez com o Corinthians, velho. Foi vergonhoso. E graças a Deus eu não fiquei falando mal do Augusto 1 ano e meio e puxando o saco do Duílio por 3 anos, não. Sentei o aço no Duílio por 3 anos e 1 ano e meio falando do Augusto. E o Osmar, né, tá fazendo um bom trabalho. Se entrar no caminho errado, né, espero que não entre, né, vai tomar pau do mesmo jeito, entendeu? Porque o meu compromisso é com vocês, ninguém paga o meu salário. Dorival, Corinthians, ninguém, meu irmão. Entendeu? Ninguém. Aliás, ninguém nem vem aqui, né? Você acha que eu já não convidei o Dorival pra vir aqui? Então, mano, não se engane comigo, velho. Ah, sabe, não se engane, meu irmão. Se tiver que criticar, eu vou criticar. Se tiver que elogiar, eu vou elogiar. Eu não persigo ninguém, né? O Michael hoje, por exemplo, que a gente tanto fala mal, pra mim fez uma grande partida. Eu tô aqui pra falar a verdade. Jogou bem, vai tomar elogio. Jogou mal, vai tomar pau. Entendeu? Então é assim, meu irmão. E o que fazem com o Corinthians é uma vergonha. Ó, nós estamos de luto hoje, torcedor corintiano. Espere que Augusto Melo não tem espaço em canais nenhum, canal de televisão. É impressionante como as pessoas gostavam de deixar o Augusto falar e contar suas lorotas e enganar o torcedor corintiano. Vocês todos são culpados. Vocês todos são culpados, tá? Vocês são cúmplices de tudo isso. Beleza? Vamos falar do jogo agora, tá? Muito obrigado aí a todos vocês que estão chegando. Mas eu fiquei muito triste hoje com essa notícia, tá? Fiquei muito triste mesmo com essa notícia hoje. Me entristeceu demais, velho. Vou falar da proposta do Yuri. Procede, tá? Procede, eu tenho informações e vou passar para vocês. Samir, de verdade, eu estou com vergonha com esse assunto. Não encontro outra palavra.
Eu também, Fábio. Eu tô envergonhado, eu tô triste. Enfim, tá, vamos lá. Vamos falar do jogo, né? Gente, deixa o like aí, tá bom? Eu cheguei mais cedo hoje, né? Assustei aí vocês, chegando em cima da hora, tá? Deixa o like aí, tá? Vamos falar do jogo. E a gente tem muito a tratar, né? Pra falar de Corinthians. O Dogão tá aí na produção aí com a gente, vai nos ajudar aí com GCs, tudo. Vambora, tá? Vamos falar do Corinthians, que é o que importa hoje, do clássico. Corinthians empata com o Palmeiras por 1-1 na Neoquímica Arena. E eu acho que foi um empate honesto. Acho que foi um bom resultado, por toda a circunstância. O Dorival Júnior, né, e o Corinthians não tinha à disposição, além dos lesionados Yuri, José Martínez, Carrídio, não tinha Mateuzinho, não tinha Bidu, e ainda perdeu o Ranieri. Não sei se eu esqueci de alguém, tá? E ainda perdeu o Ranieri no decorrer da partida, que fazia um partidaço, hein? Cara, Ranieri, eu tô fechado com o Ranieri a partir já de alguns jogos. É o que eu falei, meu irmão, não tô aqui pra perseguir ninguém. Eu critiquei muito o Ranieri, eu lembro na temporada passada, mas o Ranieri evoluiu bastante, se entrega muito, tá? Se entrega muito e hoje também fazia uma grande partida, e a gente perde ainda o Ranieri no decorrer da partida. O Dorival, o pessoal falando aqui, ó, o Dorival fez milagre hoje, teve que improvisar na lateral direita, tá? Então, olha só, pra mim foi um empate honesto, tá? Foi um empate honesto. Corinthians entra em campo no 4-4-2 losango. Eu vou explicar a formação do Corinthians. O Corinthians entrou com o Charles na lateral direita, André Ramalho, Gustavo Henrique e Anchileri. Cara, o Anchileri, ó, eu acho o seguinte: o Corinthians deveria estar trabalhando a renovação do Anchileri. Não tô falando por 3 anos, por 2 anos, pelo menos 1 ano, tá? Estender o contrato. É um cara muito útil, que se não for para ser titular do Corinthians, cara, a gente sabe que time, né, ganha jogo, elenco ganha campeonato, né, como dizia o professor. Então acho que o Anchileri, cara, ele faz muito bem pro nosso elenco, entendeu? Ele faz muito bem pro nosso elenco. A gente já se desfez do Palácios, devemos nos desfazer aí do Hugo. Eu acho que o Anchileri é um cara que vai ser muito útil pra gente, tá? Pra mim fez uma partida muito boa o Anchileri, gosto demais. Aliás, eu queria ver o Anchileri até como titular do Corinthians. E se for pro Corinthians, por exemplo, jogar com 3 zagueiros, pra mim ele tinha que ser o zagueiro da esquerda e o Bidu o ala, entendeu? O Anchileri pra mim é um cara muito lúcido, muito técnico e que merece, né? E merece aí a renovação de contrato. Gosto do Anchileri, não é nenhum craque, mas é um jogador que agrega, tá? Agrega bastante. Aí o Corinthians entra com essa linha de 4, aí põe Ranieri na frente da zaga, Maicon na esquerda, o Bidon na direita, pelo amor de Deus, hein, Breno Bidon, pelo amor de Deus, né? O Garro também, que faz mais um jogo mediano, e apesar, né, do gol sair ali, né, no cruzamento dele, na frente o Memphis e o Guinegão. O Memphis também, depois eu vou falar jogador por jogador, tá? O Corinthians começa o jogo sendo pressionado pelo Palmeiras. O Abel Ferreira, ele tem essa estratégia há muito tempo, tá? Uma estratégia de subir as linhas no início do jogo. Só que o Corinthians se sentiu muito acuado no início da partida com aquela pressão do Palmeiras. O Palmeiras realmente atacou bastante no início do jogo e logo, né, no início da partida, aquele pênalti, tá? Talvez você possa culpar o Charles pelo pênalti, né? Enfim, o Charles seja o seu vilão. Eu não acho que o Charles é o vilão do Corinthians. Eu acho que o Charles é uma péssima contratação. Eu não contrataria o Charles. O Corinthians pagou pelo Charles. É um jogador extremamente mediano para fraco, tá? Mas eu sei quem eu devo cobrar, tá? Eu não tenho rabo preso com ninguém. Fabinho Soldado, para mim, administrou muito mal a lateral direita do Corinthians. Então eu não vou cobrar hoje o Dorival, eu não vou cobrar o Charles, eu não vou cobrar o Kaká que entrou, eu não vou cobrar nem o Félix Torres. É uma vergonha o Corinthians não ter um lateral direito de ofício, de origem no seu elenco. É uma vergonha um clube da grandeza do Corinthians, um clube com tantos títulos, de uma torcida aí de mais de 35 milhões de torcedores, não ter um reserva para o seu lateral direito titular, que não é lá aquelas coisas também. O Mateuzinho é um jogador que ele oscila bastante na temporada. E assim,
E o Corinthians administrou muito mal a lateral direita, né? A gente vai lembrar o que aconteceu nós pagamos aí R$500 mil pro Fagner, pro Cruzeiro, pro Fagner jogar no Cruzeiro, e ele era titular lá. É que ele realmente sofreu uma lesão grave, e aí ele perdeu espaço, né? Claro, né? Não tem condição de jogo. Mas era titular lá, e o Fagner não jogava bola no Corinthians há 3 anos. No final da temporada 2024, o Fagner resolve jogar bola. E aí, quando o Fagner resolve jogar bola, o que acontece? A gente empresta o cara para um time rico, pagando R$500 mil reais por mês para ele. Então, a culpa do Corinthians sofrer na lateral como sofreu hoje, como sofreu em outros jogos, a culpa é de Fabinho Soldado. Ele é o executivo de futebol do Corinthians. Ele é o responsável por contratar jogadores. O Corinthians, por exemplo, recusou um jogador chamado Joaquim Garcia, da Seleção Olímpica Argentina, titular do Vélez Sarsfield. O Corinthians recusou um jogador que era de graça, tá? Eu tenho aqui a prova aqui, porque o empresário, né, o empresário que ofereceu, eu sei quem é, entendeu? Então, assim, eu não tô falando só do Joaquim Garcia, eu tô falando de vários. O Corinthians poderia ter contratado vários laterais, tá? Vários laterais, e o Corinthians não contratou. O Corinthians, aliás, não conseguia renovar com o Jacaré. O Jacaré ficou afastado do Corinthians, me confirmaram, porque não renovava contrato, né? Não foi utilizado porque não renovava contrato. O Jacaré tem suas limitações técnicas também, já deu para perceber, mas pelo menos é um jogador de ofício. Então a gente errou em tudo. A gente errou em tudo na lateral direita, e hoje a gente vê o Charles fazendo esse pênalti, né? A gente vê o Charles passando mal na lateral direita, simplesmente porque ele já é um meio-campista mediano. Você imagina o Charles de lateral. E o Café do Setorista, na quarta-feira, quando acontece quando o Félix Torres entra lá para causar terror na quarta-feira, eu já falo para vocês na quinta que o Dorival ia desistir do Félix Torres. Eu já falei na quinta que ia ser Kaká ou Charles, e foi o que aconteceu aqui. Você fica muito bem informado, foi o que aconteceu hoje. Salve a corintiana. Né, gente, infelizmente não deu para vencer o Palmeiras aí na Neoquímica Arena, né? Que não apenas empata aí, né? Mas poderia ter sido um resultado bem pior, tá, gente? Se a gente for ver pela forma como o Corinthians jogou, que não foi boa, tá? O Palmeiras teve aí chances de abrir o placar para um resultado muito mais humilhante, né? Mas 1-1 acaba o Timão aí saindo ganhando, né? Já que o Palmeiras ele tá com uma pressão muito maior em relação a isso, né? A não vencer o Corinthians aí recentemente. Então, pra gente, né? O resultado foi menos ruim do que para os palmeirenses aí, né, gente? De resto, é aquela coisa, né? Erros clássicos aí de alguns jogadores, né? Por exemplo, fim de jogo ali nos acréscimos, não cruzaram a bola para dentro da área, né? Poderia ter dado o gol da virada, mas ficaram ali tocando para lá e para cá. O juiz apitou e acabou o jogo, né? Mas enfim, agora é esperar setembro, né?